Esse é o nosso Sávio, multicampeão, Mengão, Real Madrid. A câmera não tá boa, não. Aê, você garoto. Escuta a Glenda, Sávio? Nossa, Sávio, você tá diferente. Oi, Glenda, tudo bem? De barba, tudo, meu amor. Como é que você tá? Barba, Tudo jóia? Que bom que você tá aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer enorme falar com você. Sávio, deixa eu começar logo com uma pergunta de cara. Agora, voltando a falar sério. Que música é essa, gente? Da Tô Champions. Com o celular aí, gente. É da Champions. É da Champions? É, a música da Champions. Porque ele só tem 3 então, só. É, só 3. Deixa eu começar então, voltar a falar um pouco mais sério aqui nesse negócio. Mais cedo aqui no programa, em algum momento, um flash de coisa séria aqui enquanto a gente estava aqui no ar, a gente começou a discutir se esse é o melhor Flamengo depois da era Jorge Jesus. Você acha que o atual momento do Flamengo é o melhor? Depois que o Jorge Jesus vazou, deixou a gente na mão? A gente não, o Flamengo. A gente não tem lado aqui, sabe? Deixa a gente. Não tem não, eu não tenho lado, né? Não, Glenda, eu acho que é que o período Jorge Jesus foi algo extraordinário, né? Então, foi um momento do auge do Flamengo. Quer dizer, tudo dava certo, ele conseguiu fazer algo muito diferente em relação à parte tática, a relação com os jogadores e a parte técnica também, né? Porque os jogadores naquela época, acho que todos estavam jogando muito bem, em um momento muito bom. Então, tudo deu certo. E é claro, quando você sai de uma expectativa dessa, sai de um trabalho desse, e ele sai, ele vai embora, manter esse trabalho é muito difícil, é muito complicado, né? Manter essa sequência, esse padrão de jogo, esse ritmo, títulos importantes que ele conseguiu. Então foi um momento um pouco conturbado, um momento difícil, um momento de alternância de treinadores. Quer dizer, eu acho que muita gente esperava pelo menos algo parecido do que ele fez em 2019, mas é muito difícil, né? Você conhece bem o futebol agora, também. É o melhor momento do Flamengo? E manter esse padrão é muito difícil. Eu acho que um momento, eu não sei se é o melhor, mas é um momento bom. É um momento que eu vejo que o Dorival, que é um cara que eu particularmente gosto muito, sempre gostei muito do trabalho dele. Para mim isso não é novidade. E ele está tendo tempo, vamos dizer, quer dizer, o futebol brasileiro nunca tem tempo, né? Mas eu acho que ele está tendo um pouco mais de tempo para ele trabalhar esse grupo. Eu acho que sim. É difícil a gente analisar se é o melhor momento, mas eu acho que é um momento bom, é um momento de equilíbrio dentro do Flamengo, um momento que ele está tendo tempo e está colocando o que ele pensa em relação ao futebol. Eu espero que ele se mantenha aí até o final do ano, assim. Sávio, a gente está falando aqui desde o início, né? O Sávio vem com a gente, tá hoje, o Sávio tem Champions, Real Madrid, Flamengo, e outro que fez esse mesmo trajeto, Mengão, e acabou no Real Madrid, o Vinícius Júnior, né? Que tá muito bem lá, protagonista, um dos protagonistas aí desse título da Champions, né? Com o Rodrigo, Benzema, etc. Como é que você vê essa ascensão rápida do Vinícius no Real, que não é fácil, e aí já projetando também, emendando a pergunta, o quanto ele pode ajudar a gente nessa Copa do Catar, que a gente tem o Neymar, tem muita gente, mas o Vini, pelo menos pra mim, é uma esperança de gols ali no ataque da seleção também. Você vê, muita gente, é incrível, né? E muito também, claro, na Espanha principalmente, sim, muitos fizeram comparações, né? Eu saí do Real Madrid, o Vinícius também sai do Flamengo, o Vinícius também sai do Flamengo direto para o Real Madrid. Não é fácil. Se eu não me engano, eu acho que 3 jogadores só na história saíram do Flamengo diretamente para o Real Madrid. Eu até ia, mas não deram a passagem na época. Eu, Vinícius e o Renier. O Renier. Que hoje está no Borussia, né? Logo em seguida foi emprestado. Eu acho que já está voltando, não sei se vai ser reemprestado. Então, assim, é que o futebol mudou tanto, né? Eu saio do Flamengo para o Real Madrid já com 23 anos e depois de mais de 260 jogos com a camisa do Flamengo, profissional, sim, né? Diferente. E o Vinícius sai com 17 para 18 anos e me perguntavam o que eu achava. Eu sempre achei ele um talento muito grande na base do Flamengo. Ele praticamente não teve transição para o Sub-20, então ele vai direto pro profissional e isso muitas vezes é ruim, porque ele perde ali um pouco do que significa o Sub-20, acho que ele quebra um pouco a etapa da base. Então, eu só de amadurecimento, exatamente, né? experiência, amadurecimento, dentro de campo, na parte tática, na parte técnica de fundamentos também. E o que eu falava só, olha, é um garoto de muito talento, só que tem que ter tempo.
E eu acho que o Real Madrid teve tempo suficiente, cara. E o Ancelotti também é um baita de um Não, treinador. e outra coisa, né? A gente não pode esquecer que ele chegou no Real Madrid, no time profissional, mas ele não ficou com o time principal. Ele ficou com o time B ali, ó, durante um tempo, fazendo jogos com o time B e ter se integrado ao time principal. Isso é legal, Glenda, porque o Real Madrid ele trabalha muito isso. Se ele vê que o jogador ainda é muito novo ou não tem condições de jogar no primeiro time, ele coloca no Real Madrid Castilha, ele empresta para algum lugar ali, para algum centro bom ainda do futebol europeu. Então, ele sai ganhando uma certa experiência até voltar. O do Vinícius Júnior, ele vai para o Castilha, ele joga bem, a gente acompanha de fora, né, e o momento que a gente tem de falar, ou de pessoas próximas, que é um garoto que continua trabalhando sempre. Não importa se ele estava no Castilhas, não importa se ele fosse emprestado. Então ele vem ganhando esse espaço. No momento em que temos 4 Champions League nesse estúdio. Ficou pesado agora. Ficou pesado. Carlos Alberto, um no Porto, 3 no Real Madrid e eu campeonato gonçalense em 93. Subi no Wi-Fi. Lá no Mauá Futebol Clube. Tá pesado agora, hein? Carlos Alberto é craque. O Castilha é obrigatoriamente... Castilha, pra quem não sabe, Real Madrid Castilha é como se fosse o B, né? Mas tem que ser sub-20 ou pode ser qualquer idade? Não, pode ser qualquer idade. Se o Carlos Alberto agora com 48 quiser ir pro Real Madrid Castilha... Ele pode... É difícil, né? Porque eles vão trabalhar sempre com os garotos, jogadores mais jovens, né? Com projeção ou para emprestar, ou para uma saída, ou até mesmo jogar no primeiro time do Real. Ele é uma perna danada, porque ele é a única pessoa em Botafogo, Flamengo, Catete, Glória e Centro que tem Champions League. Só ele aqui, no Rio de Janeiro. Aí ele bebê. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Sabe o craque... Eu lembro quando eu era moleque, né? Sou mais novo. Eu vi aqueles duelos entre ele e Ricardo Rocha, né? Se eu não me engano, eu acho que o Sávio foi um dos primeiros a usar caneleira de fibra de carbono no Brasil. Devido às pancadas que levava, porque ele era um jogador de muita técnica, tinha um para um muito bom, que é o que eu sempre falo aqui, que tá em falta do jogador brasileiro, né? Cada vez mais, né? De ter esse drible que desconcertava os sistemas defensivos e também na base da tua época, da minha época, os treinadores, né, nos incentivavam a driblar, nos davam coragem pra gente tentar essa jogada que hoje a gente não vê tanto. Isso é legal de falar, sabe? Você é praticamente europeu, né? Ficou muito tempo lá fora. Eu tive o prazer, Glenda, quando eu era molequinho, ele tava lá no profissional com o Romário e Edmundo, aquele trio lá, o melhor ataque do mundo, que deu música e etc. Eu tava na base, porque eu sou muito mais jovem, muito mais novo. A música não ajudou, né? A música não foi boa. A música não ajudou, não. Mas em 2000 e quando a gente jogou junto? 2004? 2006. 2006. Pô, tu teve essa honra? Tive. 2006. E o Sávio teve esse desprazer de jogar com você. Mas era bom pra ele, que era só chutar que era gol, pô. Aí ele, né, sabe? Já tava mais velho, chutava era gol. Sávio, tu sabe que ele é meu cliente desde o infantil, né? Sério? Porque a gente tem a mesma idade e a gente se enfrentou muito na base. O sonho dele era jogar comigo no Fluminense. É verdade. A gente jogou em seleção junto. Inclusive, ele tem uma hérnia de disco com o meu nome. Eu dei um corte Patenteado, né, com o teu nome. no final de um Fla-Flu. Eu fui campeão em cima dele. Fala, Gleice Kozlovski! Um beijo pra você, meu amor. Linda. Ai, como eu queria estar nesse estúdio aí hoje, viu? Saudade de você. Que eu tô aqui em São Paulo. Saudade Hoje também. o programa vai ser especial, que esse cara que tá aqui é craque e tem muita história. Eu sei disso, e eu gosto muito do olhar dele pro futebol, assim, não só porque ele traz a experiência dele como jogador, mas como um olhar também. Ele tem um olhar muito certeiro, assim, muito equilibrado, né? Tem essa paixão toda, mas mais para equilíbrio. Sabe, eu queria fazer uma pergunta agora, já que a gente entrou nesse assunto do homem a homem, né, do drible, sair driblando, que sempre foi um talento do futebol brasileiro, e vocês estão falando que isso está sumindo, e está sumindo mesmo, a gente sabe disso. Isso também não tem muito a ver por causa dessa história da gente querer ficar importando, né, importando o futebol europeu, importando o jeito de jogar lá fora, uma coisa mais técnica, tática, técnica, tudo certinho, triangulação, e aí vai acabando com o talento do futebol brasileiro, porque isso começa cada vez mais cedo nas escolinhas de futebol, como, por exemplo, o meu filho
mais novo chegou a jogar no Paris Saint-Germain, na escolinha do Paris Saint-Germain. E eu me lembro dos treinamentos, era o treinamento exatamente isso, catequese da triangulação, catequese da técnica, catequese da tática. E aí quando a criança saía driblando todo mundo, era quase que um ET. Não pode, é mal educado, não está cumprindo as ordens do professor. Glenda, eu acho assim, que a gente tem o que aprender, eu acho que com o futebol europeu, tem coisas realmente importantes lá no futebol europeu, eu fiquei quase 11 temporadas lá e aprendi realmente muita coisa, principalmente na questão física, tática, profissionalismo, então são bases importantíssimas para um atleta, né? E eu aprendi muito isso na Espanha principalmente. Só que eu acho que é válido a gente aprender esse tipo de coisa no futebol brasileiro e desde cedo. Para mim, acho que não tem muito problema. Só que a base, a essência do futebol brasileiro sempre foi o drible, sempre foi a improvisação dentro de campo. Então, isso realmente a gente deixou de fazer e muito. O Carlos Alberto até falou agora, a gente vê muito pouco hoje no futebol brasileiro essa questão do 1 contra 1, dessas jogadas individuais, dos dribles, que o torcedor sempre gostou e sempre foi a essência do futebol brasileiro. Então, eu espero, principalmente nas categorias de base, ainda que a gente consiga resgatar um pouco mais isso, juntamente com... Claro, o futebol evoluiu, o futebol é um outro padrão, juntamente com a questão tática, a questão técnica dentro de campo, enfim... e aprender isso cada vez mais com o futebol europeu não tem problema nenhum, mas eu acho que essa essência do futebol brasileiro, e quando eu cheguei no Flamengo, por exemplo, com 14 anos, eu tive treinadores na base que falavam para mim realmente, já sabia que eu tinha vindo lá de Vila Velha, do Espírito Santo, ponta esquerda, pelas minhas características, e quando eu cheguei no Flamengo na base, os treinadores falavam justamente para eu fazer isso, falavam, sabe, pega a bola, vai para cima, 1 contra 1, e a gente vai aprendendo taticamente, claro, com o passar do tempo. E na Espanha também, incrível que pareça, eu tive um treinador, por exemplo, 2 treinadores, né, importantíssimo para mim, que foi o Guus Hiddink, o holandês, que ele me dava muita liberdade dentro do Real Madrid. É claro, eu cheguei no Real Madrid, só rapidinho também, eu jogava com 21, 22, 23 anos no Flamengo, porra, só correndo pra frente, né? Eu ficava ali, eu não tinha obrigação de marcar, e pra mim era tudo muito fácil, era uma maravilha, né? E quando eu chego no Real Madrid... Tem que trabalhar sem a bola. Eu tive o Roberto Carlos, que Quem tinha lá de medalhão nessa época? Que me deu muita... o Roberto conversava muito comigo, e o próprio Roberto Carlos falava, sabe, ó, tudo bem, ó, taticamente aqui tem que se comprometer, é o futebol europeu, isso você vai aprendendo aos poucos. Agora, pega a bola e faz o que você fazia no Flamengo, cara. E isso foi muito importante para mim. Por quê? Ele falou, faça o que você fazia no futebol brasileiro, só assim que você vai desenvolver o seu futebol aqui e você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Vai por mim. Quem tinha lá, graças a Deus, isso foi muito importante, esse conselho. Na minha época tinha, além do Roberto, tinha o Raul, né? Fernando Hierro, Fernando Redondo. Pô, Redondo jogava Raul, demais. Sidorf. Redondo, Só isso aí. Nossa, Sidorf. Mas aí eu cheguei lá, só rapidinho, eu fui contratado do Flamengo como atacante, né? Aí eu chego lá, tem Morientes, Raul, Mijatovic e Suker. Aí eu falei, cara, por que os caras me contrataram? O que eu tô fazendo aqui, jovem? Aí eu passei a jogar realmente mais pela esquerda, né? E era um pela direita, um mais aberto pela esquerda e os 2 homens na frente. E sabe o que é legal de ver? Porque o discurso dele bate com o do Vinícius Júnior, que o Casimiro e o Marcelo fizeram esse mesmo respaldo pro Vini. Falou, cara, faz teu jogo, vai pra cima. Exatamente. Papo bom é diferente, né? O menino sabe a diferença. É outra